Neste vídeo, aprenderemos como cultivar plantas na água de forma eficiente e segura, além de descobrir um método eficaz para evitar infestações de mosquitos. Veremos 6 plantas que são plantas ornamentais devido à sua beleza e facilidade de cultivo. Vamos acompanhar o processo passo a passo e conhecer dicas importantes para manter o ambiente saudável para as plantas e livres de mosquitos indesejados. Convido você a se inscrever no canal e deixar um like. Para cultivar plantas na água, é preciso compreender que existem algumas espécies de plantas que gostam de sombra e outras de meia sombra. Depois precisamos montar esse vaso com alguns cuidados. 2 passos importantes. Como montar um vaso para cultivar plantas na água? A argila expandida, também conhecida como argila expandida ou pedras de argila. Pedrinhas vinil, essa é para plantas pequenas. Plantas adequadas para cultivo na água, como jiboia, peperômia, antúrio, cingonil, era-estrela entre outras. Água filtrada. Escolha do vaso. Selecione vasos de vidro ou recipientes de plástico transparente com bordas largas. Vasos transparentes permitem que você observe as raízes das plantas crescendo na água. Adicione argila expandida. Coloque uma camada de argila expandida no fundo do vaso. A argila expandida é usada como meio de suporte para as plantas e ajuda a manter as raízes firmes na água, além de permitir uma boa drenagem. Coloque as plantas, remova as plantas dos vasos em que estavam e, delicadamente, lave as raízes para remover o solo. Em seguida, posicione as plantas no vaso sobre a camada de argila expandida. Acomode as raízes das plantas na argila expandida de forma que elas fiquem estáveis. Adicione água. Encha o vaso com água filtrada até cobrir completamente as raízes das plantas. As raízes ficarão submersas na água, e a argila expandida fornecerá o suporte necessário para mantê-las estáveis. Posicionamento e cuidados. Coloque o vaso em um local bem iluminado, mas evite a luz solar direta e intensa, que pode aquecer muito a água. Troque a água regularmente, a cada 1 ou 2 semanas, para manter o ambiente limpo e evitar o acúmulo de resíduos. E aí? Como você faz para montar um vaso? Conta aí nos comentários. Manutenção. Monitore o crescimento das plantas e as raízes submersas na água. Se necessário, faça podas para controlar o tamanho das plantas e remover folhas danificadas. 4 dicas muito importantes para evitar surgimento de mosquitos. Primeira dica: você também pode cultivar plantas sem as pedras só com água. Segunda dica: troque a água a cada 10 dias, lave as pedras que ficam no vaso. Também será necessário lavar bem as raízes e fazer uma boa higienização no vaso. Terceira dica: coloque uma colher de chá de água sanitária sempre após a troca da água que você fará a cada 10 dias. Quarta dica: adicione um pedaço de carvão no vaso, ele irá evitar a germinação de alguns fungos na água. Adubar plantas cultivadas na água com adubo líquido requer alguns cuidados específicos, pois a falta de solo pode dificultar a absorção adequada dos nutrientes. Aqui estão algumas orientações sobre como usar adubo líquido para adubar plantas cultivadas na água. Escolha o adubo líquido adequado. Utilize um adubo líquido específico para plantas aquáticas ou para plantas cultivadas em hidroponia. Esses adubos contêm os nutrientes essenciais que as plantas cultivadas na água necessitam para um bom desenvolvimento. Dilua o adubo. O adubo líquido normalmente é concentrado, portanto, é importante diluí-lo corretamente antes de aplicar nas plantas. Siga as instruções do fabricante para diluir o adubo na quantidade adequada de água. Dicas: sempre coloque a metade da quantidade recomendada no produto. Se o produto recomendar uma tampinha para cada 1 litro de água, coloque meia tampa no litro de água. Aplique com cuidado, evite aplicar o adubo diretamente sobre as folhas das plantas. O ideal é despejar o adubo diluído na água do recipiente em que as plantas estão sendo cultivadas. Evitando o excesso, pois a falta de solo para absorver os nutrientes pode levar ao acúmulo e causar problemas para as plantas. Frequência de adubação varia de acordo com o tipo de planta e com o adubo utilizado. Normalmente, a adubação é realizada a cada 15 dias ou conforme as indicações do fabricante do adubo líquido. Agora, veremos as 6 plantas mais comuns para cultivar em água. Jiboia. Escolha uma jiboia saudável com folhas verdes e sem sinais de pragas ou doenças.
Corte uma porção saudável da planta, com pelo menos um nó, para permitir o enraizamento na água. Insira a porção cortada da jiboia na água do vaso, de forma que os nós fiquem submersos. Certifique-se de que as folhas não estejam em contato com a água, apenas as raízes e os nós devem estar submersos. Posicione o vaso em um local bem iluminado, mas evite a exposição direta ao sol para evitar o superaquecimento da água. Troca de água regular. A cada 2 semanas, troque a água do vaso para evitar o acúmulo de resíduos e manter a água limpa. Lírio da paz. Prepare o vaso com água. Encha um vaso de vidro ou plástico com água filtrada, garantindo que a água cubra os nós ou raízes da divisão do lírio da paz. Escolha uma divisão saudável. Procure por uma divisão lateral ou broto saudável na planta-mãe do lírio da paz. Certifique-se de que a divisão tenha pelo menos algumas raízes desenvolvidas. Corte a divisão. Com a tesoura de poda limpa e afiada, corte cuidadosamente a divisão da planta-mãe, garantindo que haja algumas raízes anexadas à divisão. Coloque na água. Insira a divisão do lírio da paz na água do vaso, certificando-se de que as raízes estejam completamente submersas. Evite que as folhas fiquem em contato com a água para evitar o apodrecimento. Dracena cultivada na água. As dracenas são um grupo diversificado de plantas ornamentais pertencentes à família Asparagaceae. Existem várias espécies de dracena, cada uma com características únicas. Dracena deremensis, dracena de folhas estreitas. Essa espécie apresenta folhas longas e estreitas, geralmente de cor verde com listras brancas, amarelas ou creme. É uma das variedades mais populares para uso em ambientes internos. Prepare o vaso com água. Encha um vaso ou recipiente com água filtrada ou desclorada, certificando-se de que a estaca da dracena possa ser totalmente submersa, mas sem as folhas entrarem em contato com a água. Corte a estaca. Com uma tesoura de poda limpa e afiada, faça um corte limpo na base da estaca da dracena, logo abaixo de um nó ou folha. Insira na água. Coloque a estaca cuidadosamente na água, certificando-se de que os nós ou folhas estejam acima do nível da água para evitar o apodrecimento. O bambu da sorte é especialmente adaptado para o cultivo em água e é comumente encontrado em vasos com água em ambientes internos. Suas raízes se desenvolvem bem na água e ajudam a purificar o ambiente. Além disso, é uma planta de baixa manutenção, o que a torna uma ótima escolha para quem deseja uma planta de interior de fácil cuidado. Montando o vaso. Pedrinhas ou cascalho limpo para sustentar as hastes na água. Escolha as hastes. Adquira hastes de bambu da sorte com pelo menos algumas polegadas de comprimento. Certifique-se de que as hastes sejam saudáveis, sem folhas amareladas ou danificadas. Troca de água. A cada 1 ou 2 semanas, troque a água do vaso por água fresca e filtrada para evitar o acúmulo de resíduos e garantir um ambiente limpo para as raízes em crescimento. Era estrela. Escolha uma muda saudável de era estrela com algumas folhas e um pouco de caule. Um recipiente com água filtrada. Corte a muda. Com uma tesoura de poda limpa e afiada, faça um corte na base do caule da era estrela, logo abaixo de um nó ou folha. Tire as folhas da parte que ficará na água para não apodrecerem. Insira na água. Coloque a muda cuidadosamente na água, certificando-se de que os nós ou folhas estejam acima do nível da água para evitar o apodrecimento. Posicionamento e cuidados. Coloque o recipiente com a muda em um local com boa iluminação, mas evite a luz solar direta. Troque a água a cada 1 ou 2 semanas para evitar o acúmulo de resíduos e garantir um ambiente limpo para o desenvolvimento das raízes. Antúrio. Uma muda saudável de antúrio com pelo menos algumas folhas e um pedaço de caule. Um recipiente com água filtrada. Corte a muda. Utilize uma tesoura de poda limpa e afiada para fazer um corte na base do caule do antúrio, logo abaixo de um nó ou folha. Insira na água. Coloque a muda cuidadosamente na água, certificando-se de que pelo menos um nó esteja totalmente submerso. Posicionamento e cuidados. Coloque o recipiente com a muda em um local com boa iluminação, mas evite a luz solar direta. Troque a água a cada 1 ou 2 semanas para evitar o acúmulo de resíduos e garantir um ambiente limpo para o desenvolvimento das raízes. Espero que você tenha gostado. Também separei alguns vídeos semelhantes a este na descrição. Lá, você encontrará uma variedade de vídeos dedicados ao maravilhoso mundo das plantas.
Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Obrigado por assistir e nos vemos nos próximos vídeos.